Fala, meus queridos, tudo beleza? Na aula anterior eu falei que nós já, nesta aula aqui, já começaríamos a modelar a nossa primeira pecinha, né? Só que eu pensei um pouquinho melhor e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui sobre a nossa árvore de projetos. Para isso eu criei uma pecinha aqui, eu vou abrir ela aqui para a gente poder trocar uma ideia. Então tá, qual que é o ponto aqui, né? Sempre que a gente for fazer uma peça, a gente tem que sempre procurar a melhor maneira de construir ela, já pensando como ela se comportaria no mundo real, entendeu? Isso a gente precisa determinar alguns pontos. Qual vai ser a origem, qual o meu plano, que seria o plano principal, aonde eu conseguiria obter mais informações. Existem diversas maneiras de você construir a mesma peça, tá? E isso a gente só aprende com o passar do tempo, galera. Isso é normal, tá? A vivência vai trazendo pra gente, poxa, eu poderia ter feito isso aqui de uma outra maneira. Principalmente quando você entende um pouquinho como o software trata toda a hierarquia que existe aqui dentro da árvore de projetos. Então aqui eu criei essa mesma peça de 3 maneiras diferentes. Essa imagem aqui eu baixei uma imagem da internet. Só vou mostrar um detalhe para vocês aqui. Você está vendo? Ó? Essa perspectiva aqui, quando eu vejo esse desenho aqui, logo eu entendo que essa peça é uma peça simétrica. Só que aqui nós temos uma isométrica que está meio representativa, né? Se eu jogar essa imagem em cima do meu modelo, a gente observa que tem algumas. Deixa eu aumentar a transparência aqui. Algumas coisas que não estão funcionando como deveriam funcionar aqui. Por exemplo, essa face aqui, ó, você observa que na representação deste desenho aqui, ela não existe. Mas eu considerei que é uma peça simétrica, porque senão a pessoa que desenhou esse carinha aqui, ele teria que mostrar algum outro detalhe ali, se houvesse um corte, entendeu? Então, a gente entendendo que essa peça é uma peça simétrica, eu poderia fazer essa peça de maneiras, utilizando recursos de espelhamento, também é uma das formas, né? Não foi o caso aqui, mas dito isso, vamos agora para a construção em si, tá? Bom, primeiro eu vou falar aqui um pouquinho da árvore, tá? Como é que a árvore se comporta, como é que funcionam as coisas aqui, né? Nós temos os planos primários, a nossa origem e o nosso sistema de coordenadas do nosso template, que é aquele carinha azulzinho ali, ó. Isso aqui ajuda muito, tá? Bom, aqui eu tenho uma pastinha que eu inseri os recursos de referência, que seria as imagens, tá vendo? Então, eu vou dar um Ctrl 6 aqui para a gente trazer à direita. Para quem não acompanhou as outras aulas, vai estranhar um pouco os meus atalhos aqui, que é tudo diferente, tá? Então, eu pensei o seguinte, bom, para a gente construir essa peça aqui, a melhor maneira seria a gente ancorar um ponto e eu decidi construir ela na isométrica, né? Só que ancorando este furo aqui este furo de 18, o centro dele na minha origem, que é o que está acontecendo aqui, tá? No meu Z. Definido isso, o que que a gente faz? Como a gente começa? Então, existem diversas maneiras, tá? Então, aqui, ó, eu vou expandir a pastinha de sólidos aqui. Ó, observe que eu tenho um azul, eu tenho um vermelho, um está sobreposto em cima do outro, e eu tenho um verde. Então, eu construí essa peça aqui de 3 maneiras diferentes. Hoje eu vou só explicar como eu construí aqui, para vocês já irem começando a se ambientar na ideia de construção das peças, entendeu? Para você ter um princípio para abrir, expandir a sua cabeça, né, nessa parte da criação. Que isso todo projetista ele passa por esse dilema. Você vai pegar uma peça, pô, como é que eu vou começar a fazer essa peça? Ah, tem a maneira mais simples, né? Eu tenho um perfil embaixo aqui, eu tenho um perfil em cima, só que eu tenho uma saliência ali, eu tenho uma saliência aqui, eu tenho uma nervura no meio, eu tenho uma saliência central. É uma peça simples, não é uma peça complexa. Só que existe uma maneira mais otimizada para se construir essa peça, e existe uma maneira mais burocrática, onde você às vezes vai sofrer para uma edição, e isso é coisa que você tem que considerar. Por quê? Uma peça bem construída, ela vai resultar em um
conjunto mais leve, uma árvore mais otimizada. Se você precisar fazer uma alteração futura, só de você bater o olho e você ver, você já sabe como você construiu, então isso tudo tem um peso gigantesco na criação, tá? Bom, então vamos lá. Então aqui são os meus sketches de referência e aqui, observe que aqui eu tenho essa barrinha azul. Essa barrinha, ela funciona para a gente retornar a um ponto de criação ou ir para baixo, né? Então, eu arrastando para cima, eu suprimo recursos e para baixo eu recupero esses recursos. Ah, o que que é isso? Eu vou dar um Ctrl T aqui, observe o que vai acontecer aqui, ó. O Ctrl T, ele planifica toda a nossa árvore. Então, em forma cronológica, tá? Então, aqui eu tenho tudo de maneira cronológica. O que que eu fiz primeiro, o que que veio depois, desta maneira. Então, quando eu quiser reordenar aqui, o Ctrl T ele é muito útil. Eu vou dar o Ctrl T de novo, ele vai voltar para o modo normal, onde nós temos as pastas, os recursos, e dentro dos recursos das features, nós temos os sketches ou outras referências, tá? Eu quero que vocês notem a simbologia que o Solid traz aqui. Eu vou exibir esse esbocinho aqui, ó, lá na nossa área gráfica, ó. Vou clicar no olhinho aqui, apareceu lá em azul. Deixa eu ocultar o sólido vermelho e o sólido verde. Estou só com o azul, o nosso primeiro sólido, tá? Então esse sketch aqui foi o meu primeiro sketch que eu utilizei para começar a construir. Eu fiz inclusive esse recurso aqui. Esse método azul aqui, ele não é muito intuitivo, o primeiro que eu fiz, tá? O mais simples aqui é o vermelho. E depois tem o verde, que aí eu utilizo recursos mais avançados, inclusive Sketch 3D. Aí eu vou chegar nele, calma aí. Então vamos lá. Dito isso, observe aqui, ó. Nesse esboço 2 aqui, nós temos uma mãozinha, tá vendo? O que que isso representa? Isso representa que esse sketch aqui, ele tá compartilhado. Só que aqui, quando eu passo o mouse, ele está compartilhado com quem? Eu não sei, você entendeu? E o SolidWorks, ele traz uma ajuda pra gente. Eu posso fazer isso de duas formas, tá? A primeira seria o quê? Eu venho aqui, ó, em cima da peça, clico com o botão direito, clico com o botão esquerdo e aí clico com o botão direito. Observe aqui, ó. Você tá vendo? Esses dois ícones aqui, ó. Esse e esse. Então aqui nós temos, ó, visualização da referência dinâmica pai, entre parênteses. E aqui eu tenho visualização da referência dinâmica filho, entre parênteses. Eu vou deixar esses dois carinhas aqui, ó, primeiro e o segundo, habilitados, tá? Agora presta atenção, eu vou passar o mouse ali em cima da feature, ou do YouTube, do sketch aqui, ó. Ó lá. O que que aconteceu aí? O Solid está mostrando pra gente, ó. O teu esboço 2 é pai do corte, aqui, ó. Observe aqui, ó. Aqui o corte ele tá mostrando que é filho do esboço 2. Então, ó, presta atenção nas cores aqui, ó. Então aqui, essas cores aqui dá pra gente mudar, tá? Depois eu vou ver se eu consigo deixar isso aqui mais... Ó, azulzinho, tá vendo? Ó? Dinâmica do pai. Então aqui, ó. Clico aqui, ó. Então aqui, esse cara aqui, o esboço 2 é filho do quê? Do meu sistema de coordenadas e a origem, certo? Deu para entender aí? Ele é filho. E aqui, ele é pai desses outros caras. Então, para mim mexer aqui, eu preciso saber o que eu estou fazendo, porque um depende do outro. Eu não consigo mexer num recurso filho sem ter interação com o pai, certo? Começa a ficar meio confuso, mas vocês vão entender aqui. Então vamos lá. Esse corte aqui, ó. Esse corte, ele tem aqui os pais. Os pais desse corte aqui, ó, eu tenho o esboço 2 e esse ressalto aqui, ó. Então esse corte, ele depende desse cara aqui, ó, desses dois. Observe que ele não tem filhos aqui, ó. Já o esboço 2, ele é pai de um monte de coisa aqui. Isso tudo aqui é filho. São filhos do meu esboço 2. E observe que ele tem essa mãozinha. Isso significa que ele é um sketch compartilhado. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou subir vou recolher essas duas pastas e eu vou subir essas pastas aqui, ó. E eu vou trazer até aqui, ó. Então, por que que eu falei que o método azul é meio anti-intuitivo? Porque primeiro eu falei, eu vou desenhar essa vista aqui, ó, com as cotas do jeito que eu tô vendo. Eu vou fazer uma extrusão.
Uma dica, pessoal, sempre procurem utilizar o plano médio, tá? No começo lá, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia muitas peças extrusando para um lado só. Isso é terrível, não cometam este erro, tá? Então sempre procura a primeira extrusão, faça um recurso de plano médio. Eu vou explicar, tá? Eu vou entrar aqui dentro do recurso, ó, eu vou clicar aqui, eu vou clicar em editar recurso. Observe o seguinte, o meu sketch ali, ó, ele tá todo cheio de cotas, só que eu tenho dentro do recurso de extrusão, eu tenho várias opções, tá? Então eu tenho aqui a opção cego, até o vértice, até a superfície, offset da superfície, até o corpo e plano médio. Esse cara aqui, sempre procure utilizá-lo ele para uma extrusão primária, tá? E até para outras também. Por quê? Tudo você vai partir do núcleo da tua peça. Essa referência aqui é o nosso plano central, tá vendo? É uma peça simétrica, então não faz sentido eu construir ela para um lado só. Então, na origem, fica tudo ancorado ali no centro, é a maneira mais profissional que tem, tá? Ó, se eu clicar em cego, o que que ele vai fazer? Ele vai extrusar isso para um lado só. Não façam isso, não cometam este erro, tá? Isso aí, eu olho peças de 12, 15 anos atrás minhas, eu falo, meu Deus, cara. Mas é a vivência, a gente vai passando por etapas, a gente vai crescendo dentro da profissão, a gente vai aprendendo maneiras mais corretas de se construir, você entendeu? Então, eu poderia inverter aqui, né, ó, pro outro lado. Você pode fazer assim, não tem problema nenhum, só que não é certo, tá, gente? Não é certo. Então, num caso desse aqui, ó, plano médio. Mesmo se a peça não for simétrica, tá? Você sempre mantém a tua origem aqui no centro. Neste caso aqui, a nossa origem aqui, eu usei uma referência do furo aqui pra gente ancorar ela. Eu poderia ter usado um núcleo aqui também. Mas como eu tenho um furo aqui, e esse furo, ele tem um caráter de importância dentro do nosso corpo aqui, ó. Isso aqui pode ser um suporte, pode ser um dispositivo, entendeu? Então, geralmente esse furo ele tem uma localização que precisa ser certa, entendeu? Então, dito isso, beleza, fiz o recurso, plano médio dá 120, porque é 54 mais os 12 mais 54 lá. Então eu fiz a soma, deu 120. Fiz esse recurso. Pessoal, não se preocupa, tá? Que depois essa primeira aula vai ser uma introdução para a gente entender os princípios, os fundamentos da uma modelagem simples aqui, tá? Depois que eu entrar no recurso, a gente vai abordar um passo a passo mais bem explicado, tá? Aqui no olhinho a gente pode ter uma prévia, tá vendo? De como vai ficar o recurso. Deu ok, tá vendo? Então vamos lá. Então aqui eu posso ir descendo a barrinha e ver como foi construída essa peça. Depois que eu fiz esse ressalto aqui, ó, eu peguei o perfil, certo? Peguei a minha vista direita aqui e construí todo o sketch, todo esse perfil. E aqui eu já ancorei algumas medidas. Eu vou entrar no sketch aqui, ó. Ah, uma coisa, aqui nas propriedades de documentos, tá exibindo os zeros à direita. A gente pode mudar isso, tá? Vem aqui em opções, com o meu template eu não mudei ainda. Vem em propriedades do documento, dimensões, você pode selecionar aqui a opção de dimensões, tá vendo? Zeros à direita. Exibir, a gente pode remover. Ele vai mudar para um ISO modificado, tá? Mas aí não tem problema. Dá um OK, porque aí agora a medida que é redonda, ele vai. A não ser que eu coloque uma medida quebrada aqui, ó, 70,32. Aí ele vai mostrar ali, tá vendo? Mas aqui é 70. Tá vendo? Aqui, gente, esse método aqui de construção, ele não é muito, assim, otimizado, mas ele tem um ponto positivo. No meu primeiro esboço, eu já consigo ver as dimensões principais da minha peça. Então aqui eu joguei aqui até duas dimensões acionadas aqui, ó. Então aqui o centro desse cara é 90 partindo daqui, ó. Só que eu já puxei ali da base, tá vendo? Então deu 106. Então se eu quiser fazer uma edição aqui, eu posso
entrar no meu primeiro sketch e já editar de uma maneira mais fluida, tá vendo? Aqui nós temos esse ressalto com 21, eu criei linhas de construção aqui, já com uma referência, então ele tá bem completinho. Primeiro sketch. Só que eu realizei uma extrusão, né? Só formando este corpo que você tá vendo aqui, que não tem nada a ver com a peça. Aí eu comecei a trabalhar nela. Próximo recurso aqui, ó, foi. Opa, deu um pauzinho aqui. Ah, tá. Você tá vendo aqui, ó? Olha lá. Esse esboço tem ele tem um vínculo com esse cara aqui embaixo. Então, às vezes eu tenho que trazer tudo aqui, ó. Mesmo assim, deu problema. Ah, tá. Olha lá, inverteu a tangência ali, ó. Quando acontecer isso, gente, calma, não desespera, tá? Você vem aqui, ó, vamos editar, ó. O que que ele fez? Ele tá pegando uma referência. Vamos exibir esse esboço aqui, ó. Eu peguei, eu converti. Vamos ver se essa entidade aqui tá convertida. Ah, tá, ele inverteu. Então, beleza. Tá vendo? Isso aqui tá espelhado. Eu vou quebrar essa relação aqui. E foi até bom que aconteceu, que eu já mostro pra vocês aqui, ó. Eu vou trazer esse cara aqui pra cá. E eu vou trazer pra cá. Agora eu vou pegar aquele ponto lá embaixo, lá, ó. Lá no sólido, lá, ó. E eu vou clicar nesse ponto com o Ctrl pressionado e vou dizer para ele que é coincidente. Aqui tá tangente, aqui tá espelhado, só que eu vou adicionar agora uma relação de espelho com essa linha e essa linha aqui, ó. Pronto, só o ponto que não ficou definido. Eu posso clicar no ponto, clicar na linha de centro, clicar no outro ponto e adicionar a relação de espelho. Vamos ver se resolveu. Resolveu. Então, esse corte aqui, ó, que eu fiz? Agora eu cortei ali. Tá vendo? Não é muito intuitivo, né? Então, pô, era mais fácil desenhar primeiro esse perfil aqui embaixo e calma que nós vamos chegar lá, que foi o segundo método que eu usei. Então, fiz esse sketch aqui, ó. Cortei, mandei cortar, joguei pro próximo. Próximo, o que que é? Ah, tá. É o excedente ali, ó, dos 25, né? Próximo, vamos ver o que que é. Ah, tá. Aí eu fiz o bolsão, tá vendo a importância do plano médio? É, aqui, ó, esse recurso aqui também está partindo de plano médio. Então, utilizei o sketch, certo? Fiz a saliência ali, próximo, vamos ver, ah, já reconstruiu. Aí eu fiz o corte da base inferior, fiz o ressalto e utilizei os furos. Isso aqui vai ser explicado, tá? Então, pronto. Então, para a peça azul, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 features. Nós temos 9 features aqui. E nós temos sketches compartilhados, tá? Esses aqui, ó, que não mostra a mãozinha, quando você para em cima dele aqui, ó, você observa que ele tem vínculo com outros recursos, mas eles não têm a mãozinha. Então, aquele sketch ali é meio que independente, mas ele não deixa de ter vínculo, tá? Aqui, ó. Ah, a outra maneira da gente ver essa hierarquia aqui, ó, que a árvore respeita, é você clicar com o direito aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, pai e filho, né? Não? Aí ele vai abrir essa janelinha. Essa janelinha aqui mostra o seguinte: pais. Meu esboço 2 é pai, tá vendo? Então ele é pai disso aqui, disso aqui, disso aqui, tá? Então ele é um reprodutor aqui dessas features. Ó, se eu minimizar aqui, ó, então tudo está sendo gerado a partir desse sketch 2. Então esse sketch 2 ele é um sketch de muita importância. Se eu tiver que fazer uma edição nessa peça, o sketch 2 ele precisa estar bem construído, entendeu? Bom, dito isso, vamos lá. Então nós temos 9 features, né? Vamos para vermelho agora, né? O método vermelho. O método vermelho é um pouco mais intuitivo, né? Você vai fazer, eu vou ocultar, apertando o tab aqui, ó.
Ocultei. Vou ocultar o meu sketch 2 e eu vou exibir o meu sólido vermelho. Pronto, tá ali. Então eu vou recolher essa pastinha, agora eu vou trazer a minha barrinha aqui para cá. Então o que que eu fiz? No método 2, observe que é a mesma peça, mas aqui eu já usei um outro método para a criação dela, você entendeu? Então, o que que eu fiz aqui? Nesse caso aqui, eu usei o plano superior, a nossa Ctrl 5, e eu fiz este perfil. Aqui tem uma observação, tá? Observe que eu tenho uma linha que excede ali, ó. Por quê? Essa linha, se eu der 2 cliques aqui, ó, ela traz o meu total. Então eu coloquei ela como uma referência, porque quando eu fosse extrudar, fazer a extrusão desse a minha saliência aqui, ó, eu iria utilizar este ponto aqui como referência, tá? Então, são práticas que a gente vai pegando, tá? Sempre que você procurar fazer uma peça, porque quando você for preencher os dados dessa peça, inclusive de dimensões em bruto, né, o legal é você tocar em um recurso, dar 2 cliques e ele já aparecer, pelo menos as medidas principais seriam interessantes elas aparecerem, entendeu? Então beleza. Então eu fiz primeiro a base de baixo, né, e aí depois eu fiz a base ali, né, dessa parte aqui, ó. É mais intuitivo esse método, né. Olha o sketch, tá vendo? E aí depois o que que eu fiz? Fiz a saliência. Nesse sketch aqui eu já poderia ter inserido o furo, que foi o método que eu utilizei lá no 3D, na parte verde aqui, né. Mas aí eu não fiz justamente para ficar diferente. Então aqui eu não fiz, tá vendo? Então vamos lá, fiz a saliência, aí depois o que que eu fiz? Fiz a saliência da parte de baixo aqui, ó. Fiz a nervura central e fiz a saliência média ali. Então aqui, ó, se eu tivesse já inserido os furos nos disquetes, eu teria construído essa peça aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 disquetes. 6 features, perdão. E aqui eu também observe que neste caso aqui, ó, eu já não tenho praticamente nenhum sketch compartilhado. Eu tenho sketches independentes, porém eles ainda têm a relação de pai e filho aqui, tá vendo? Então, eu preciso saber o que que eu tô mexendo aqui, ó, para mim fazer a edição. E isso aí depois eu vou mostrar na prática, tá? Essa aula aqui vai ser só uma introdução mesmo, gente, tá? Para você ir pegando como o software interpreta as coisas aqui. Então, eu não posso, de repente, eu preciso tomar cuidado com quando eu mexo num pai, porque ele tem os filhos, isso vai interferir nos filhos, entendeu? E se eu mexer no filho aqui, isso aqui acabou sendo filho, por quê? Por que que isso aqui virou filho desse cara aqui, ó? Por quê? O suporte desse sketch aqui, ó, vamos editar esse recurso aqui, ó, vou editar recurso, ó lá, o que que eu fiz? Eu utilizei essa face aqui, essa face, plano de esboço, que foi esse plano aqui, ó, ele tem como, esse sketch tem como suporte essa face, então eu não consigo desvincular um do outro, você entendeu? E eu usei uma referência do ponto, tá vendo? Lembra do ponto que eu falei, ó? Ele foi extrudado, ele não tem medida no recurso, ele tem o ponto. Se eu quiser editar esse cara, eu posso editar o primeiro sketch lá. Vou dar um OK, pronto. E aí, o que que eu fiz? Depois eu fiz os furos aqui de forma independente, mais 2, esse aqui eu já tinha construído através de sketch. Aqui nós vamos entrar na verde, que a verde é a construção mais complexa. Por quê? Porque ela utiliza Sketch 3D. Sketch 3D ele é muito legal, só que você precisa, ele é meio chatinho para trabalhar, tá? Vou ocultar o vermelho, vou descer a barrinha. Ele já mostrou o sólido verde. Eu vou mostrar ele pra gente. E aqui eu vou expandir. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 recursos.
6 features e eu vou expandir aqui, ó, eu tenho, presta atenção, Sketch 3D 1, é o mesmo sketch, ó, é o mesmo. Aqui é um sketch convertido, é o mesmo sketch. Aqui é outro sketch convertido e aqui é outro sketch convertido. Então as saliências, ó, elas têm vínculo com o 3D, porém se eu entrar aqui, ó, eu vou editar esse esboço aqui, ó. Eu não tenho cota nenhuma, porque eu só tenho relação de convertido. Então esse aqui eu converti daquele perfil e esse aqui eu converti do outro perfil, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos sair, vamos voltar a barrinha aqui para ver como foi construída essa peça. Então, aqui tá vendo? Eu fiz primeiro a base, a diferença aqui é que eu utilizei o mesmo sketch. Então eu vou exibir esse sketch aqui, ó. Eu vou editar esse sketch. Então aqui eu tenho um sketch 3D e dentro desse sketch 3D eu tenho planos também, tá? Então eu já fiz mais ou menos o arame dessa peça inteira, tá vendo? Eu só não fiz as saliências ali, ó. Então observe que aqui embaixo eu tenho uma região, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e eu já tenho a parte dos furos, né? Como é que eu faço para exibir os planos criados aqui? Eu vou vir aqui em propriedades, ó. Você posso exibir os planos. Então eu tenho um plano dentro do Sketch 3D. Isso aí ajuda quando você cria um plano, porque aí ele não. Quando a gente chegar no Sketch 3D, eu vou explicar direitinho. Apesar que o Sketch 3D não vai fazer parte desse módulo aqui, tá? Eu tô só mostrando isso aqui para vocês, maneiras diferentes de você fazer, porque aí já entra uma parte um pouco mais complexa. Então, eu posso exibir as dimensões, os planos e as relações, tá vendo? Então, eu tenho uma porrada de relação aqui. Tá vendo? Essa aqui é uma relação de plano, ó, tá vendo? Isso aqui também. Então, é isso, pessoal. Então, eu usei aquele sketch. Vamos voltar aqui. Vamos editar o esboço. Vamos ocultar esses planos aqui, ó. Tá? Pronto. Eu usei aquele perfil, fiz a extrusão já com o furo. Vamos descer mais um aqui. Aí eu fiz a parte de trás, só que eu usei o mesmo sketch. É o mesmo sketch 3D, ó. Eu vou até renomear aqui, ó. Vou deixar aqui só 3D. Você vai ver que o de baixo aí também vai renomear, ó, tá? Então é o mesmo sketch. É um sketch compartilhado, tá vendo? Tem esse aqui, é pai, esse aqui é o filho, tá vendo? É o mesmo sketch, tá? É o recurso que um é filho do outro. Então aqui, eu tenho um sketch convertido. Perceba que o pai desse sketch aqui, ó, eu tenho 3D como pai ali, ó. Aí eu tenho a nervura, que também é um sketch 3D. A saliência ali da parte do meio e a saliência externa ali, tá? Então, vocês viram aqui 3 maneiras de desenhar essa peça, de modelar, né? Mas tem outras também, tá? Então, tipo, é para mostrar para vocês a diversidade que o software traz e você entender como isso acontece aqui dentro é muito importante, tá? Nessa aula é isso que eu queria explicar. Na próxima aula, eu não vou entrar com uma peça com muito detalhe, uma peça mais simples a gente vai fazer. E aí a gente vai começar a abordar esses recursos aqui de extrusão, de revolução, tá? Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí a mensagem que eu quis passar aqui. Percebam que os três estão um sobreposto sobre o outro e é a mesma peça, tá? Não tem diferença nenhuma. Só o método de construção dela é que foi diferente. Então, pessoal, até a próxima aula.